Então, no início, quando a gente começou a falar de teste de hipóteses, a gente viu que existem dois tipos de erros possíveis. Existe o erro do tipo 1, que é quando a gente rejeita a hipótese nula e ela é verdadeira, e erro de tipo 2, quando a gente não rejeita e ela é falsa. E a gente definiu o nível de confiança, né, alfa, como a probabilidade de ocorrer um erro do tipo 1. Então, nesse caso, né, para a gente definir essa probabilidade, a gente tem que assumir a hipótese nula como verdadeira. Então, nesse caso, a gente tem que basear na distribuição indicada pela hipótese nula. Então, se a hipótese nula é de que a média vale, por exemplo, 30, então a gente vai ter que usar média 30 na distribuição. Porque para calcular o nível de significância, a gente está assumindo a hipótese nula como verdadeira. Só que a gente também pode calcular a probabilidade do erro do tipo 2. Então, assim como a gente usou a letra alfa para denotar a probabilidade do tipo 1, a gente vai usar a letra beta, letra grega beta, para denotar a probabilidade de um erro do tipo 2. Então, a probabilidade de um erro do tipo 2 é a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, dado que ela é falsa. Então, denomina-se potência do teste a quantidade 1 menos beta, ou seja, 1 menos a probabilidade do erro do tipo 2. Então, se para calcular o alfa, né, que é a probabilidade do tipo 1, a gente tinha que assumir a hipótese nula como verdadeira, então agora, para calcular o beta, a gente tem que assumir a hipótese nula como falsa. Então, suponha que para um problema desse tipo aqui, esse problema aqui bilateral, com a hipótese nula de que a média vale μ0 e a hipótese alternativa de que a média é diferente de μ0. Então vamos imaginar que para esse problema aqui, a distribuição real do problema corresponde a uma normal com média μ. Então aqui a gente tem aqui tracejado a distribuição da hipótese nula com média μ0, e aqui com a linha contínua aqui a gente tem a distribuição da hipótese H1, que é a distribuição verdadeira, que tem média μ1. Então, para calcular, se a gente estivesse calculando o alfa, a probabilidade do erro do tipo 1, a gente teria que calcular a probabilidade a partir dessa distribuição aqui intracejada. Como a gente quer calcular o beta, então a gente tem que assumir a distribuição verdadeira aqui com a linha contínua. Então, o que a gente quer calcular? A gente quer calcular a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula. Então, a hipótese nula, eu não vou rejeitar a hipótese nula nesse caso, quando a estimativa cair dentro aqui dos valores críticos, do valor aqui inicial e do valor superior aqui. Os dois, né, como a gente viu, para o teste bilateral, eles são equidistantes aqui da média, né? E a gente define eles a partir do alfa que a gente estabelece. Então, para calcular o beta, né, a probabilidade de cometer um erro do tipo 2, eu também vou olhar para a probabilidade da estimativa cair entre esses dois valores, que vai ser, que nesse caso eu não vou, é o caso em que eu não rejeito a hipótese nula. Só que para calcular a probabilidade, eu não vou mais olhar aqui na distribuição da hipótese nula, mas sim na distribuição verdadeira.
Então, esses extremos aqui, o V e o VS, eu calculo a partir do alfa, né? A partir do nível de significância. Eles que definem a região crítica. Então, a distribuição da média amostral, como a gente viu, vai ter média μ1, né? E desvio padrão sigma sobre raiz de n. Então, como eu comentei, os valores críticos, né, eu calculo a partir do valor de alfa, como a gente fazia antes. Então, o beta, né, vai ser então a probabilidade da estimativa cair entre esses dois valores dada por essa distribuição aqui. Aí eu posso calcular ela a partir da normal padrão por essa relação. Então, se eu substituir esses valores aqui nessa relação, eu vou achar os extremos para esses dois extremos aqui. Se eu fizer substituir aqui VS e VI. Então vai ser a diferença aqui da função acumulada nesses dois extremos. Eu posso simplificar e encontrar essa expressão aqui, onde esse delta aqui vai ser a diferença entre μ1 e μ0. Então consigo calcular o beta em função do alfa. Essa expressão específica é para o teste bilateral. A gente poderia fazer algo análogo para o teste unilateral. Então, quando a gente vai realizar um teste, né, a escolha do nível de significância que vai determinar os valores críticos é arbitrária. O valor de beta, essa expressão que a gente acabou de encontrar, vai depender dos valores críticos escolhidos e, consequentemente, do valor de alfa. Então, em geral, quando a gente aumenta o tamanho da amostra, a gente pode diminuir os valores tanto de alfa quanto de beta. O valor de beta também vai diminuir à medida que a média verdadeira se aproximar da média da hipótese nula. Em geral, na prática, a gente não conhece a média verdadeira, porque a gente está tentando estimar. Logo, a gente não conseguiria calcular a beta diretamente. Só que apesar de não ser possível calcular a beta, né, essa estimativa é útil para a gente calcular o tamanho da amostra. Então, se a gente tiver uma estimativa para o desvio máximo, ou seja, para a distância da média real para a média da hipótese, a gente pode fixar e fixar um valor para beta, a gente pode calcular qual o tamanho necessário da amostra para alfa e beta fixados. Como é que a gente faz isso? Então a gente já calculou essa expressão aqui para o valor de beta. Se o delta for maior que zero, né, a gente pode usar essa aproximação aqui, ou seja, desprezar esse segundo termo aqui. Então, dessa maneira, o beta ficaria como a função acumulada nesse ponto. E a gente vai denotar esse ponto aqui por menos E beta.
Então, em princípio, se a gente fixa o valor de beta, a gente conseguiria determinar pela distribuição normal o valor aqui de Z beta. Então, se a gente isolar n nessa equação aqui, e considerar o Z alfa e o Z beta como dados, a gente teria essa expressão aqui para n em função de alfa e beta. Essa expressão aqui para o teste bilateral, né, fica em função do Z alfa sobre 2. Para o teste unilateral seria análogo, só que em vez de Z alfa sobre 2 seria o Z alfa aqui. Essa aproximação ela é aplicável quando o valor aqui da acumulada da distribuição normal nesse ponto aqui for pequeno em relação ao beta. Então vamos ver um exemplo de como a gente pode utilizar essa fórmula para determinar o tamanho necessário da amostra. Então a temperatura de um componente de um motor deveria ser de 63 graus Celsius durante a operação. Suponha que a temperatura seja bem aproximada por uma distribuição normal com desvio padrão conhecido de 2 graus Celsius. O fabricante deseja realizar um teste estatístico com nível de confiança de 5%, de modo a detectar se a média da temperatura na amostra diferir do valor previsto em mais de meio grau com uma probabilidade de 90%. Qual deve ser o tamanho da amostra mínima para realizar esse teste? Então aqui a gente vai empregar essa fórmula aqui. O que a gente precisa? A gente precisa do delta, né? A distância da média, pelo menos uma estimativa máxima, para a distância da média verdadeira para a média da hipótese. No caso aqui, a média da hipótese, ela não deve diferir da média, a média verdadeira não deve diferir da média da hipótese por mais de meio grau. Então o nosso delta aqui seria meio. O desvio padrão populacional, ele fala 2 graus Celsius. O Z beta, eu calcularia aqui a partir do beta, né? Então o alfa aqui é o nível seria o nível de significância de 5%, né? Então eu consigo calcular o Z alfa. E o beta é a probabilidade de não rejeitar a hipótese nula, dado que ela é falsa. Então seria justamente essa probabilidade aqui, né? Ou seja, o complementar dela. Então a gente não detectaria essa diferença, né? Dado que ela existe, com uma probabilidade de 10%. Então o beta aqui vai ser 10%. Então a partir do alfa e do beta a gente calcula o Z alfa sobre 2 e o Z beta. Então o Z alfa sobre 2 vai ser 1,96 e o meu Z beta vai ser 1,28. Calculo olhando para a distribuição normal padrão. Então o meu delta aqui vai ser igual a 1, porque eu posso ter uma variação aqui de meio grau para baixo, meio grau para cima, né? É por isso que eu vou considerar aqui o delta igual a 1. Então agora é só substituir esses valores aqui na expressão. Então nesse caso aqui o n seria aproximadamente 42, ou seja, nesse caso aqui, para atender essas exigências eu precisaria de uma amostra de pelo menos 42 temperaturas, 42 medições de temperatura.